nada melhor que o nosso Deus. Amém? Vamos continuar adorando. Agora eu quero estar convidando a nossa obreira Kelly, trazendo a palavra introdutória. Vamos estar se colocando de pé, irmãos, para estar orando. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, mais uma vez em Tua presença, Senhor, entrega a vida da Sua filha, Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar, Senhor, usando os Seus lábios, Senhor, para falar conosco, meu Pai. Senhor, esteja, Senhor, com a Tua filha, tira todo o nervosismo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, Deus, a vida da Sua filha, Deus, em nome de Jesus. Amém. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Gente, hoje eu não consegui fazer nada direito na minha casa. Somente comida. Porque tem que alimentar o povo, né? Porque, meu Deus do céu, acho que o esposo da irmã Verinha, semana passada, ele esteve aqui e ele falou que não dava só um frio na barriga, não, dava um frio no corpo inteiro. E eu senti isso hoje o dia inteiro. E para piorar, a Evelyn, minha filha mais nova, não foi para a escola porque não estava bem. Mas, eis-me aqui, né? Eu lutei com o pastor, porque eu falei para ele que eu não gostava de microfone. Eu procurando filho. Eu falei para ele que eu não gostava de microfone. E falei para ele que ele poderia me dar qualquer coisa na igreja para fazer, menos o microfone. Mas, né? O Senhor quis assim. E amém por isso. E, irmãos, a gente está no estágio. Desde já eu quero pedir perdão se de repente eu falar alguma coisa assim que não convém, né? Eu sou principiante, tá? Então, desde já me perdoa. E a gente vai ler lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então, lendo essa passagem e relendo essa passagem, né, eu pude entender que nenhum dos nossos planos, nada daquilo que a gente coloca nas mãos do Senhor, nenhum dos nossos sonhos, ele pode ser frustrado quando a gente verdadeiramente coloca nas mãos do Senhor. Mas colocar e deixar, né? Porque a gente coloca e tira o tempo todo. E Jó, ele confiou no Senhor o tempo todo, né? Jó é um exemplo assim de fé inabalável, porque a fé de Jó é uma coisa assim admirável, né? E ele perdeu tudo, né? Todos aqui conhecem a história de Jó. A história de Jó é conhecida por todos nós. E Jó perdeu tudo. Jó era um homem muito rico, né? Como todos sabem, tinha várias posses, vários bens, vários gados, vários camelos, né? Ovelha, naquela época era muita ovelha. E ele perdeu tudo, perdeu todos os bens, ele ficou na miséria. E como se não bastasse ele perder tudo, ele perdeu os filhos. E eu acho que perder esse filho, misericórdia, eu tenho 2 filhas e não consigo me imaginar sem nenhuma delas. Seria o fim. E ele perdeu todos eles de uma vezada só, né? E como se não bastasse perder os bens, ficar na miséria, perder os filhos, que é o nosso bem maior, né? Todos os pais e mães aqui sabem que filho é tudo nas nossas vidas. Ele ficou doente, leproso. E aí, quando eu li um pouquinho a mais, né? E aí eu vi que quando ele estava no auge daquela enfermidade, era uma coisa tão insuportável que ele coçava com cacos de vidro. Você imagina, o homem está com o corpo do alto da cabeça até a planta dos pés, totalmente, o corpo dele estava leproso, estava totalmente... Eu não sei nem explicar, irmãos, mas ele coçava com cacos de vidro, de tão insuportável que era a dor. Era como se ele procurasse um refúgio até onde não tinha, que era o caco de vidro. E mesmo assim,
ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a esperança em Deus. Nenhuma das circunstâncias da qual ele vivia fez ele desmorecer a fé, fez ele perder a fé, né? A gente perde a fé por tão pouco. A gente perde a fé por falta de emprego, a gente perde a fé por falta de dinheiro, a gente perde a fé na enfermidade. E Jó estava ali, do alto da cabeça até a planta dos seus pés, enfermo, sem filho, sem nada, né? Ele estava todo ruim, completamente todo ruim. E mesmo assim, a fé dele em nenhum momento se abalou, né? E uma coisa também que me chamou muita atenção de Jó é que ele não murmurava, não reclamava, e mediante tudo isso que ele estava vivendo, uma vida de escassez, sem nada, ele orou pelos teus amigos, porque quando a gente está passando por alguma tribulação, a gente se torna um pouco egoísta, a gente só olha para a gente não fica muito preocupado com o próximo, né? A gente quer que Deus nos abençoe. Mas ele tinha tanta confiança em Deus, tanta convicção, né, que Deus ia fazer tudo, né? Igual o versículo já diz, né? Bem sei eu que tudo podes. E aí o que acontece? Ele orou por ele, eu vejo assim, né? Que ele orou por ele, ele intercedeu pela vida dele, ele clamou por ele, mas ele entregou tudo nas mãos do Senhor e deixou. E aí, ele, assim, os meus problemas, as minhas causas, já estão nas mãos do Senhor. Eu vou pegar o problema aqui dos meus coleguinhas e vou entregar nas mãos do Senhor, né? Ele foi lá e orou pelos teus amigos, né? Ele colocou também os problemas dos amigos nas mãos daquele que tudo pode, né? Que tudo faz. E Deus, vendo esse gesto de Jó, ele se agradou, né? E a palavra de Deus diz lá em Jó 10 que Deus restaurou a sorte de Jó, né? Deus deu tudo em dobro para Jó, né? E assim é nas nossas vidas. A gente tem que confiar no Senhor sem desconfiar. É igual eu falei com a irmã Luciene na escola dominical. Eu sou eu falo por mim, porque a palavra verdadeiramente. Antes da gente trazer ela à igreja, o Senhor fala conosco. Eu vou falar de mim. Eu confio desconfiando. Eu coloco os meus problemas nas mãos de Deus e daqui a pouco me vem o desespero, me vem a aflição. Eu tiro, porque eu falo com um, falo com o outro e eu quero resolver com as minhas próprias mãos. E não é assim. A gente tem que confiar, descansar, porque o Senhor, Ele tudo pode. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Basta a gente confiar, basta a gente esperar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Ele não faz nada antecipado na nossa vida. Ele faz no momento certo, na hora certa, no momento exato, porque muitas das vezes você quer receber uma bênção, mas não está no tempo, não está no momento. E Deus, Ele sabe o amanhã, né? E ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E Ele cuidou de Jó nos mínimos detalhes. E Ele cuida de mim e cuida de cada um dos irmãos aqui, né? A gente não pode esmorecer a nossa fé e confiar no Senhor, independente da nossa circunstância. Não olhar para os nossos problemas, e sim para Jesus, para aquele que tudo pode e tudo faz nas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, passou, gente.